O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou ontem um pacote de medidas em resposta às manifestações promovidas pelos chamados coletes amarelos, que têm levado multidões às ruas do país para protestar contra o aumento de impostos e o valor do salário mínimo, entre outras questões. Nessa segunda-feira, o Macron disse que o salário mínimo será reajustado e que vai anular a alta de uma contribuição compulsória que incide sobre aposentadorias. Caio, os coletes amarelos causaram mais uma vez, venceram essa batalha. Será que não houve aí, em função desse retrocesso que a gente vê aí na decisão do Macron, não houve um exagero na tomada da decisão ali anterior? Na verdade, assim, considerando a analogia que você fez, os coletes, eles podem ter vencido essa batalha, mas no cômputo geral, está todo mundo perdendo a guerra, seja o povo francês, seja o presidente, né? Só comentando as medidas que já foram aí taxadas pela oposição e por muitas lideranças das manifestações como migalhas, né? As medidas aí para tentar arrefecer os movimentos, né? Então, um acréscimo de 100 euros no salário mínimo, né? E isso é relevante porque esse é o mesmo acréscimo que houve no período de 2012 para 2018. Para o ouvinte que tiver curiosidade, o salário mínimo na França é de 1.498, então 1.500 euros. Né? Lembrando que o euro está cotado a mais ou menos 4,50, tá, atualmente. Qual que é o problema disso? Aumentar o salário mínimo, do ponto de vista populista, faz sentido. O problema é que a gente sabe que o trabalhismo desestimula o emprego. E o grande problema do Macron foi que ele assume o país com 9,3% de desemprego, ele sinaliza que vai diminuir, vai para 9,1%, mas já voltou a subir e está quase batendo a casa de 10%, que já é um sinal amarelo, né? Além disso, ele cancelou um aumento de tributo previdenciário para aqueles aposentados que ganham menos de 2 mil euros. Né? Então, nesse sentido, eu acho positivo, né? Sempre sou a favor da redução de carga tributária. Só que o custo disso para as contas públicas está estimado entre 8 e 10 bilhões de euros. Então, convertendo em real, mais ou menos 45 bilhões de reais. É muito dinheiro. Né? O problema do Macron, ele tá perdido aí numa dicotomia entre algumas medidas liberais e algumas medidas antiliberais, né? Então, a França sofria muito com evasão tributária de grandes fortunas e tal, em razão de impostos sobre bens de luxo, né? Que inclusive foi um debate que rolou marginalmente aqui na nossa eleição, né? O que ele fez? Ele deixou essa tributação restrita a imóveis acima de 1,3 milhões de euros. Isso rendeu a ele a alcunha de presidente dos ricos. Mas, na verdade, isso é um grande esforço da França em em segurar a fuga de capitais, né? Então tem que ser visto dessa forma. E como medida antiliberal, foi aquela que foi a gota d'água que fez estourar todas essas manifestações, que foi o imposto ecológico, né, sobre o diesel, para estimular, supostamente, para estimular o consumo de gasolina, que seria aí um combustível menos poluente. Não colou, né? E também já está sendo um pouquinho, ele é um cara que começou com 60% de aprovação, Edgar, ele está derretendo, ele está na casa de 25%, e ele é o cara que simboliza o europeísmo, o globalismo, o multiculturalismo, em contraposição a, por exemplo, o neonacionalismo americano do Trump. Lembrando que o Macron foi o cara que disse, né, o nacionalismo é o exato oposto do patriotismo. Eu já fiz as minhas críticas aqui a essa frase, não concordo com elas. E o fato é que, nos resultados econômicos, seja em relação a emprego e até PIB, que a expectativa é que a França não cresça nem 0,5%, que os Estados Unidos cresçam 3,5%, né? O modelo americano está se provando mais efetivo. Certo, agora 11 em ponto, horário de Brasília.